muito obrigado por me darem uma segunda oportunidade de vir a Sorriso, participar desse projeto que realmente eu acho sensacional, que é dos Amigos da Terra. Se eu quisesse fazer uma coisa que eu ainda não fiz na vida, eu queria criar um clube de Amigos da Terra lá na minha cidade, em Araras, São Paulo. Porque lá não tem. Lá nós não temos um CAT para fazer o que a gente vê que é feito aqui. Então, muito obrigado, cumprimento todos vocês. E vou pedir licença para os adultos, porque eu vou fazer uma palestra para as crianças. Mas, como tem muito adulto que é distraído, pode ser que eles também não saibam umas coisas que eu vou mostrar aqui para as crianças. Então, eu vou achar um jeito de apresentar, como se fosse uma aula, sobre o agro na nossa vida, com o foco realmente, porque está escrito lá uma palestra. Não vim dar uma palestra, eu prefiro dizer que eu vim dar uma aula para essa molecada linda que está aqui. E vou me esforçar para fazer isso de uma forma compreensível, porque muitas vezes a gente quer conversar com as crianças, mas a gente não usa a linguagem das crianças, e elas não entendem o que a gente fala. Então vamos lá. Quanto tempo demora uma aula normalmente? 50 minutos? É? Então vamos lá. Esta aqui é a nossa casa. Oikos, em grego, significa a nossa casa, aonde nós vivemos. Oikos. O planeta Terra é onde nós vivemos. Então, a partir desta constatação óbvia, eu quero conversar com vocês por que a agricultura se desenvolve. Me parece que a primeira coisa importante é entender por que nós fazemos agricultura. Então vamos lá. Aqui, no planeta Terra, na Oikos, nós construímos uma civilização. O planeta hoje comporta uma civilização, ou seja, uma sociedade humana. E não era assim. Qual eram os bichos mais famosos que viviam na Terra há 70 milhões de anos? Cadê os dinossauros? Como dizem os ecólogos, se extinguiram. O que vai acontecer com a nossa civilização? Vai acontecer o que aconteceu com os dinossauros ou não? Não, calma lá, nós não sabemos. Quanto tempo os dinossauros foram extintos? Faz 70 milhões de anos. Puxa vida, então vamos imaginar que a gente vai viver mais 70 milhões de anos para frente? E sabe-se lá, se nós já não fomos habitar outros planetas. Porque nós não sabemos o que vem vindo aí pela frente. Mas por enquanto, no planeta Terra, nós criamos uma civilização. Uma civilização significa uma sociedade formada por humanos. Mas existem os bichos, os seres vivos que não são humanos. As plantas, os animais, também vivem junto no mesmo planeta. Muito bem, vamos lá. Quando que começou a civilização humana? Até esta época aqui,
é chamada na história, quem já estudou ou quem vai estudar a história do Paleolítico. O Paleolítico significa a nossa pré-história. Pré-história quer dizer antes da nossa história. Se é antes da nossa história, significa que ainda não havia civilização, ainda não havia sociedade, como nós vivemos hoje. Bom, mas então, como é que viviam os seres humanos na época do Paleolítico? Já estudaram isso? Viviam o quê? Viviam caçando, viviam pegando frutos e viviam andando. Eles eram nômades. Então, até iniciar a civilização humana, os seres humanos que já existiam no planeta Terra, eles não eram uma sociedade, eles ficavam andando. É como se fossem pré-selvagens. Muita gente chama algo assim. A partir de um determinado momento, entretanto, os seres humanos se fixam no território. Eles param de ficar andando, sendo caçadores, coletores, e aí começa a haver aquilo que é chamado o homem sedentário. Hoje o homem sedentário tem problema de obesidade. Como é que fala assim? Poxa, fulano, você está muito sedentário, não é isso? Né? Você precisa fazer mais exercício, está muito sedentário. Sedentarismo naquela época significou o momento em que os seres humanos começaram a sua história. Ok? Aí nós saímos do Paleolítico e entramos no Neolítico. Quanto tempo atrás faz isso que aconteceu? Não é milhão não. Querem ficar com o número? Lembre-se de Raul Seixas, há 10 mil anos atrás. Há 10 mil anos atrás, os seres humanos pararam de ficar andando por aí que nem bicho, e eles começaram a residir e formar cidades. Começaram a fazer aglomeramentos, começaram a construir casas. E se eles começaram a ficar parados nas casas, eles começaram a ter que fazer o quê? Agricultura. Por quê? Porque antes eles ficavam andando, caçando, pegando coco, pegando coisas, etc. Porque eram poucos, eles eram nômades. Quando começa a civilização se fixa em algum lugar, né? Começa a surgir as cidades. Significa que a partir desse determinado momento, há 10 mil anos atrás, começa a aparecer aquilo que hoje nós chamamos de agricultura e de pecuária. Porque os seres humanos estão parados e aí não dá para sair andando, tem que produzir. Começam a produzir trigo, começam a produzir as culturas mais milenares, começam já a criar um animal, olha lá o porquinho lá, ó, que é uma coisa antiga, olha lá já umas vaquinhas. Então essa é a história simplesmente falada para vocês da origem da nossa civilização. Aonde tudo começa? Aqui. Aqui aonde? Isso. Calma lá. Aqui é o Egito. Vamos lá. Quem está aqui, será que está vendo? Está, né? Olha aqui, o Rio Nilo. Todo mundo conhece a civilização egípcia. Aqui é o Egito. Mas a origem da civilização que nós chamamos ocidental, para não falar da China, para não falar da civilização oriental, que nós conhecemos pouco, a civilização começa aqui, ó, entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Aqui é a Mesopotâmia. Este aqui é o chamado crescente fértil. Os primeiros relatos de cidades, de agricultura, de civilização, começam aqui no crescente fértil. Aqui é qual país é esse daqui? Ó? Aqui está o Golfo Pérsico. Esse país aqui que parece uma ilha, mas não é uma ilha. Vocês não vão acertar. Só se tiver algum gêniozinho aí. Sabe qual é esse aqui?
é o Catar, onde teve a Copa do Mundo. É este paizinho aqui no Golfo Pérsico. Então, aqui começa a civilização. Eu ainda estou falando agora de 8.000 anos atrás. Mas tudo evolui, porque eu vou chegar no dia de hoje. Eu quero falar de Sorriso. Muito bem. Esta daqui já é a civilização humana bem avançada. Este aqui é o Império Romano. Aqui nós estamos falando de 100 anos depois de Cristo. Ou seja, há 1.900 anos atrás. Esse aqui é o Império Romano. Olha aqui Roma, aqui a Itália hoje, né? Aqui está o Egito, onde nós estávamos mostrando. O Império Romano se espalha. Vocês já ouviram falar do Império Romano, que é toda o berço da nossa civilização. Mas isso aqui é 1.900 anos, ou seja, a civilização já caminhou e chegou aqui no Império Romano. O que eu quero falar para vocês nesse ponto? O seguinte: no Império Romano, nessa época, moravam cerca de 80 milhões de pessoas. Aqui em Roma, aqui em Atenas, que era a Grécia, que a civilização grega foi antes da romana, aqui no Marrocos, aqui a Espanha. Essa civilização, chamada o Império Romano, todos vocês estudaram, vou estudar essa história, tinha mais ou menos 80 milhões de pessoas. Como que elas viviam? Como era possível morar aqui 80 milhões de pessoas? Elas só poderiam ter chegado até esse ponto que chegaram porque existiam agricultores que produziam para o Império Romano. E 30%, 40% da população do Império Romano era formada por guerreiros, militares. Porque naquela época eles brigavam, que era uma barbaridade entre eles. Vocês lembram disso? Aquelas guerras romanas? O cara vai lá e pá, pega a espada e tchuf na cabeça do outro. Então, para sustentar esta civilização do Império Romano, aqui você precisaria ter agricultura. Então, quem estuda o que eu vim dizer aqui para vocês, se baseia nas informações desde antes, então eu queria voltar aqui, desde a época da origem da civilização, depois vem para o Império Romano, até chegar nos dias mais próximos do que nós estamos hoje, que é quando começa a chamada Segunda Revolução Agrícola. A primeira Revolução Agrícola, vou voltar para trás aqui, é essa daqui. Quando o homem se torna sedentário, é preciso produzir. Ele não fica mais andando, está parado nas cidades. As cidades eram pequenininhas, não existia Sorriso, não existia São Paulo, mas lá naquele mundo existia. Então, a partir dos séculos 19, 18, em 1700, então nós já estamos falando de 400 anos atrás, 300 anos atrás. Aí então já começa a aparecer aquilo que a gente conhece hoje. Olha o trator. Olha o trator como era naquela época. E o arado. Olha o arado como é que era naquela época. Puxado por cavalo. Mas esta chamada Segunda Revolução Agrícola é que vai permitir na Europa todas as cidades crescerem. Essa época aqui o Brasil tinha acabado de ser descoberto. O Brasil foi descoberto no século XVI. Vou para frente. Percebam vocês, os adultos aqui está mais fácil, as crianças têm que prestar atenção, como é que era a população de Londres em 1605. Nós estamos em 2023. Em 1605, em Londres, já viviam 205 mil habitantes. Puxa vida, já tinha gente lá. Em 1750,
700 mil habitantes. Em 1800 foi para 1 milhão de habitantes. Olha o que vai acontecer. De 1800 para 1900, em um século, a população de Londres passa de 1 para 4,5 milhões de habitantes. Nesta época, em 1872, antes de 1900, em 1872, a cidade de São Paulo tinha 30 mil habitantes. Quantos que Sorriso tem hoje? 70 mil? 120 mil? Nossa, como cresce, cresce, cresce. Então, São Paulo, nessa época aqui, tinha 30 mil habitantes. Era menos da metade de Sorriso. Mas, lá na Europa, na Inglaterra, na França, na Alemanha, as cidades já eram grandes. Londres tinha 4 milhões e meio de habitantes já em 1900. Preste atenção comigo agora, por favor. Crianças, principalmente. Olha lá. Agora vocês vão aprender uma coisa importante. Como que foi possível uma cidade crescer de 1 para 4,5 milhões de habitantes naquela época? Hã? Não entendi. Não, não foi. Naquela época não tinha isso. Naquela época não tinha carro, não tinha nada disso. Andando? Ó, existe um conceito de ecologia que é o mais importante de todos. Uma população somente cresce quando, para essa população, existe alimento. Como é que cresce uma população de ratos em uma cidade ou em uma fazenda? Só cresce se tiver comida. Uma cidade que tem muito cachorro vadio na rua, só tem cachorro vadio na rua por quê? Porque estão achando comida em algum lugar. Certo? Vale para cachorro, vale para rato e vale para ser humano. Esta população de uma cidade europeia, Londres, cresceu de 1 para 4,5 milhões de habitantes durante um século, porque eles tiveram comida. Se eles tiveram comida, quem que produziu essa comida? O Fernando. Está aqui um agricultor que veio aqui abrir essa região, que eu conheci ontem, já conheci o ano passado. Fui lá conhecer a fazenda dele. Há 40 e poucos anos veio aqui, ó, trabalhou, e hoje produz comida. O que eu quero mostrar para vocês é que a civilização humana não cresce, não vai para frente se não tiver alimento, se não tiver comida. E a importância do agricultor é que produz comida para a civilização. Se não houvesse o agricultor, quantos seres humanos nós seríamos? O senhor vice-prefeito, talvez ele, acho que sim, o Gerson disse, não, nós já somos 8 bilhões de seres humanos na Terra. Se não tivesse comida, nós seríamos quantos? 1, 2, 3, ninguém sabe, mas nós não seríamos 8. Essa aqui é a questão importante. Muito bem. Agora eu vou começar a chegar mais perto de vocês aqui, de nós. Eu estou vindo lá de trás. A pergunta que nós fazemos é isso aqui. Vai ter comida para todo mundo para frente? Até aqui deu. Até aqui foi possível. A população que era um monte de bicho que andava, ser humano que parecia animal, que andava lá selvagem, aí eles pararam nas cidades, começaram a produzir, o Império Romano já tinha muita gente produzindo, já eram 80 milhões de pessoas no Império Romano, nós chegamos hoje, muito bem, o que é que nós estamos olhando para frente? Nós estamos olhando uma população que cresce, aqui ó,
Na idade de Cristo, quando Cristo viveu, na Terra existiam 170 milhões de pessoas. Hoje são, repete, quantos seres humanos hoje tem na Terra? 8 bilhões de pessoas. E só aqui em Sorriso, quase 130 mil. O Mato Grosso todo são... A população humana, olha lá, em 1950, 2 bilhões, 4, foi crescendo. Aonde vai parar isso? Crianças, pensem comigo. A população humana vai continuar crescendo até quando? Mas os cientistas falam que se começar a acabar aqui, nós vamos colonizar Marte. Pode ser. Vamos viver nos outros planetas. Tem gente que fala que as cidades vão ser no espaço. Então, o que vai acontecer com o futuro da civilização, nós não sabemos direito. Mas a população da Terra, as projeções, projeção significa um estudo. As projeções indicam que ela pode chegar, se continuar crescendo muito, a 16 bilhões. Nossa, vai dobrar de 8 para 16. Se crescer pouco, de repente vai cair, vai parar. Hoje, os caras que estudam isso, eles acham que nós vamos parar em 2050. Nós estamos em 2023. Daqui até 2050, a população vai aumentar de 8 bilhões para 10 bilhões. E aí vai dar uma parada. Será que vai dar uma parada mesmo? Quando eu nasci, nós somos 6 irmãos. O meu avô era em 14 irmãos. Vocês já conheceram essa história dos seus avós, dos seus pais? Hoje em dia, quantos irmãos vocês são? 2. Tem gente que é filho único. A população está meio que segurando, tá certo? Antes era uma coisa assim meio sem parar. Bom, esta é a previsão da população humana. Dá uma olhada nisso. Segundo os continentes. Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o continente onde mais vai crescer a população no mundo? Esse aqui. Qual cor é essa? África. Então eu vou lá. Aqui estamos nós, ó. A Europa. A Europa está praticamente o quê? Parado. Vai até cair um pouco. América Latina, o azulzinho. Onde é que nós estamos? América do Norte, onde é que os Estados Unidos? Meio que parado. A Oceania quer dizer Austrália, Nova Zelândia. Aqui está a Ásia. China, Vietnã, Indonésia. Olha, vai crescer, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, mas os pesquisadores acham que vai começar a parar de crescer aqui em 2040, assim, vai até cair um pouco. Então, a África não. Significa, aonde vai precisar de mais alimento no mundo daqui para frente? Na África. Hoje, o principal comprador da comida que o Brasil produz é aonde? A China, a Ásia. A Ásia está crescendo muito. Eles estão precisando de muita comida. Nós estamos produzindo para eles. Daqui a um tempo, quem vai precisar de... Eles vão dar uma parada e nós vamos começar a precisar fornecer comida para a África. Ou será que a África vai produzir a comida dela? Ninguém sabe. Aqui é a população do Brasil. Olha lá. A população do Brasil, aqui está 2025, 2020. A população do Brasil vai crescendo, crescendo, crescendo e vai dar uma parada.
vai dar uma parada por volta aqui, ó, entre 238, 230, vai dar uma parada. Significa, se nós aumentarmos a nossa produção, nós vamos ter que exportar, como nós já estamos exportando. Essa que é o que mostra esse quadro. Preste atenção nessa foto, ela é maravilhosa. Aqui está o planeta Terra, e aqui está onde nós produzimos hoje de agropecuária. Olha lá, o Brasil, Argentina, Estados Unidos, o México, aqui os países da África. Por que aqui não tem nada? Por que aqui não tem verdinho? Hã? O que é aqui? Vai, deserto do Saara. Olha o deserto do Saara, o tamanho que é. Aqui está a Austrália, aqui está a Nova Zelândia, aqui está toda a Europa, a China está aqui. Então isso aqui é onde nós produzimos hoje no planeta Terra. Para alimentar quantas pessoas? 8 bilhões de pessoas. Quanto que nós ocupamos do total do planeta? Em lavouras, 12%, em pastagens, 26%, somando esse com esse, dá 38%. Então, olha lá. Se eu fosse dar uma prova para vocês, eu ia perguntar, quanto por cento do planeta nós ocupamos na agricultura e na pecuária? Ou vocês vão responder? 38%. Significa que o restante está sem uso. O restante ainda é deserto, gelo, florestas, né? Aqui a floresta amazônica, aqui. Tá bom isso, né? Nós estamos acabando com o planeta ou está mais ou menos? Se usar 50% é metade, não é isso? 38% é menos que 50%. Então nós estamos utilizando, mas não estamos acabando com o planeta. Pelo menos por enquanto. Isto aqui é quanto se usa do território do Brasil. Então vamos lá. Aqui é do mundo. No mundo todo se utiliza 38% para fazer produção de alimentos. No Brasil, quanto que se utiliza em agricultura e em pecuária? Esse pedaço aqui, ó. É mais ou menos do que o mundo? Um pouco menos. No mundo é 38%, no Brasil é 30,2%. O resto ainda é floresta. Então, eu falei do mundo, falei do Brasil, agora aqui é do Mato Grosso. Quanto que do Mato Grosso é utilizado para produzir na agricultura e na pecuária? É esse pedaço aqui, ó, dá 35%. 35% no Mato Grosso se utiliza em soja, milho, nas chamadas lavouras e nas pastagens, onde é que tem o gado. 35%. Quer dizer que quanto? 65% daqui é ainda preservado no Mato Grosso. Então eu mostrei o mundo, o Brasil, o Mato Grosso e agora Sorriso. Olha lá, isso aqui dá uma prova boa, hein? Se não estudar, não passa numa prova dessa. Quanto que nós utilizamos aqui no município de Sorriso? As lavouras ocupam 70,8%. As pastagens mais 4,7%. E sobra de floresta e mata, 24,5%. Então, aonde usa mais o território? Em Sorriso ou no Brasil? Ou no estado? Sorriso usa mais. Sorriso usa 75% quase do território e preserva quase 25%. 25% quer dizer, é uma pizza, é 1/4 da pizza. Uma pizza dividida em 4 dá 25%, é o que está preservado aqui em Sorriso. Então, deixa eu perguntar para vocês,
Qual é a função da agricultura número 1? É produzir alimento. Outra pergunta, isso é pergunta de prova também. Para que é feita a soja é usada onde, além de virar ração? Fala. Óleo. Eba, isso aí, ó. Só que antes do óleo, a soja, ela é a matéria-prima para um elemento químico chamado licitina. Muito prazer, eu sou a licitina. O que é feito com a licitina? Olha, a licitina está aqui, ó. Quem gosta de química, quem vai estudar química, você fez assim? Química é maravilhoso. Olha a molécula da licitina, olha que coisa doida. A licitina, ela vai em todos esses produtos aqui. Todos esses produtos, a maionese, o leite ninho, leite em pó, sorvete, bolo, chocolate, almôndega, margarina, todos eles usam um emulsionante, que é a licitina da soja. Presta atenção no que eu vou falar. Sabe aquele sorvete que você pega e ele fala assim, nossa, que sorvete delicioso, macio. Ele é macio por conta da licitina da soja. Se você for fazer um sorvete na sua casa, ele não vai ficar daquele jeito. Ele não tem o emulsionante. Emulsionante é como se fosse pensa comigo aqui, uma graxa assim, uma coisa que deixa gostoso, fica macio. Então, o sorvete, o bolo, todos os bolos que vocês comerem daqui para frente, você pode lembrar nisso. Esse bolo é gostoso assim, porque tem nele soja. Não, tem a licitina da soja, certo? Então, são conhecimentos que eu precisava mostrar para vocês, porque muita gente não sabe o que faz com a soja. Ah, o óleo de cozinha está aqui. Então, como é que nós utilizamos soja? Nós utilizamos em rações, a soja vira licitina, né? vai servir tanto alimento e vai ter o óleo de cozinha que é delicioso. Mas, uma outra função da agricultura não é produzir comida. Olha só, a agricultura não produz só comida, ela produz matérias-primas. Que são matérias-primas? Que nome é esse? Matérias-primas? Ela produz isso aqui. O que é isso aqui? Couro. Couro é comida? Não. Mas o couro do boi, o couro do cabrito, o couro do carneiro, o couro da alpaca, o couro do camelo. Há milhares de anos, os agricultores produzem e utilizam para fazer roupas, sapatos. Isso também é da agricultura. A agricultura não produz só comida, produz vestuário. Vocês não conhecem essa lavoura aqui. Essa é a lavoura do linho. Linho. Quem tem uma camisa de linho, com a sua mãe fala assim, não amassa essa camisa que ela é de linho, que o linho amassa. É uma camisa chique, roupa de linho. O linho é uma lavoura produzida pelos agricultores da Europa, principalmente, do Oriente Médio também, e que dá roupa para as pessoas, assim como o algodão. Então veja, entre as funções da agricultura, número 1 é produzir alimento. Número 2 é produzir matérias-primas para a civilização. E assim, nós estamos indo para frente. Só que agora apareceu uma terceira função da agricultura, que é produzir energia. Energia. Está aqui, ó. A partir do soja, se faz biodiesel. Que coisa maluca. Isso aqui não existia antes. Quando eu tinha a idade de vocês, ninguém falava em biodiesel. Ninguém sabia como fazia isso. Hoje os cientistas descobriram um jeito de pegar o óleo da soja e ele fica igualzinho o óleo do petróleo. E põe no tanque do caminhão, põe no tanque do trator. E é um óleo diesel orgânico da agricultura.
E é igualzinho, dá o mesmo rendimento. Assim como, também, vocês já conhecem mais isso aqui, produz o álcool que põe na bomba de gasolina no carro, que hoje passa a ser chamado de etanol. Então, produzir energia é a terceira função da agricultura. A primeira é produzir alimentos, a segunda é produzir matérias-primas, a terceira é produzir energia. Eu vou começar a chegar para o final agora. Vocês estão aí achando que está muito comprido isso, mas agora que vai ficar bom. Nós entramos numa chamada era do baixo carbono. Qualquer lugar do mundo que você vai, está todo mundo preocupado com as emissões de carbono, principalmente as emissões de CO2, que é o dióxido de carbono. Dióxido, 2 óxido de carbono, ou o gás carbônico. Então, o que está acontecendo que há muitos anos, pelo menos há 40 anos, os cientistas estão percebendo que na atmosfera que nós vivemos, a atmosfera está aumentando a concentração de gás carbônico. E essa concentração de gás carbônico está vindo basicamente por duas razões. Olha, nossa, como eu gostaria que vocês fossem para casa entendendo essas coisas. Duas fontes que jogam carbono de volta para a atmosfera. Eu falei, de volta para a atmosfera. A primeira fonte é a queima de combustível fóssil. O que é combustível fóssil? Fóssil é petróleo, é o gás, é o carvão mineral. Petróleo fóssil, fossilizado. Qual a profundidade que você fura um poço para achar petróleo mesmo? 1000 metros. No pré-sal, 4.000 metros de fundura. Vai furando, furando, furando e vai encontrar um depósito de petróleo. E aí você extrai petróleo você vai fazer gasolina, você vai fazer óleo diesel para rodar o mundo. Então, toda vez que nos últimos 120 anos a civilização está queimando fóssil, ela está devolvendo para a atmosfera aquele carbono que estava acumulado nas profundezas da Terra. Entenderam isso? Você devolve para a atmosfera pela queima do motor. Quando queima o motor, não sai o escapamento? O escapamento está devolvendo o carbono para a atmosfera. Então, a quantidade de carbono na atmosfera está aumentando. E a segunda fonte que está aumentando é pelo desmatamento. Por que mesmo? Porque uma árvore é carbono. Toda matéria orgânica tem o carbono na fórmula. Não é mineral, não é ferro. É madeira, folha, galho. Então, quanto mais você desmata o território, você tira um carbono que estava lá faz... Quantos anos tem essa floresta aqui? Que Sorriso nasceu há 50 anos atrás. Essa floresta aqui, que é uma transição da floresta amazônica. Sinop já está um pouco mais. Há quantos milhões de anos essas florestas estão aí? Há muitos milhões. De repente você começa a fazer agricultura, porque a população está crescendo, você tem que produzir, você vai ocupando essa área e você está devolvendo o carbono para a atmosfera. Aquele carbono estava na árvore. Essas são as razões pelas quais o aumento de carbono na atmosfera está levando, segundo os cientistas, ao aumento da temperatura do planeta. Então, quando se fala das mudanças climáticas ou das mudanças de clima, essas são as razões que são dadas porque está aumentando o teor de carbono, o efeito estufa do planeta está aumentando a temperatura média do planeta. E isso está causando mudanças de clima em todo o mundo. Nós estamos vendo essas mudanças que são chuvas absurdas que não existiam,
secas absurdas que eram mais raras, hoje são mais frequentes. E os cientistas estão mostrando isso. Ainda não é uma teoria definitiva. Eu leio, eu estudo, que precisa de mais uns 10 anos para ter certeza do que está acontecendo com as mudanças de clima, mas esta é a teoria que é apresentada. Muito bem. Vamos recapitular aqui, porque eu quero que vocês entendam a importância disso daqui. Fotossíntese. Você já sabe o que é fotossíntese? Eba! Então vamos lá. As queimadas do desmatamento emitem carbono para a atmosfera. A queima do petróleo emite carbono para a atmosfera. Mas existe um fenômeno que tira o carbono da atmosfera. Esse fenômeno é a fotossíntese. Uma planta. Se todos nós sairmos daqui agora, vai sair ali fora, eu vou dar uma mudinha assim para você. Uma mudinha de uma árvore. Você vai lá, vai plantar no quintal da sua casa. Daqui 10 anos, aquela árvore está grandona, está desse tamanho assim. O que ela fez para crescer? Fotossíntese. Através da fotossíntese, ela fez o quê? Ela pegou carbono da atmosfera, transformou em material de crescimento e ela guardou carbono aonde? No tronco. Então, olha o que eu estou querendo dizer para vocês, mas eu queria muito que vocês entendessem isso. A agricultura, as plantas, têm uma capacidade incrível, através da fotossíntese, de absorver carbono e liberar oxigênio para a atmosfera. E guardar esse carbono para que a gente possa utilizar. Então, o que está acontecendo em todo o mundo? Cada vez mais, os cientistas estão estudando que, talvez, uma das formas de nós enfrentarmos o problema das mudanças de clima, do aquecimento do planeta Terra, é cada vez mais tirar carbono da atmosfera, através das plantas. Então, vem vindo aí mais uma função importante para a agricultura. Quando vocês olham aqui, eucaliptos nas fazendas, você está andando de carro, você vê aquela floresta, cada árvore daquela tirou uma enormidade de carbono, de gás carbônico da atmosfera e guardou na sua árvore. Então, é um novo efeito incrível que está sendo cada vez mais estudado e falado de como combater mudanças de clima através da própria agricultura. Então está aqui um conceito fundamental, que é o conceito da fotossíntese, que está gerando uma necessidade no mundo todo de plantar mais florestas, fazer sistemas agroflorestais, vou repetir, fazer sistemas agroflorestais, que mistura floresta com agricultura, para dar o efeito que pode nos ajudar para a gente ir para frente, para 2500, para o ano 3000, para o ano 5000, e eu não sei lá onde é que a gente vai chegar, como eu disse antes de começar aqui com vocês. Tudo isso no mundo está sendo chamado da função regenerativa da agricultura. A agricultura passa a ter uma função que é regenerativa, regenerar os ecossistemas. Daqui a pouco eu vou mostrar uma fotografia para vocês vão entender o que significa regenerar ecossistemas. Daqui a pouquinho. Então, a agricultura regenerativa. Olha as raízes das plantas. Olha como a planta está bacana aqui, ó. O solo está coberto. Eles fazem isso, os agricultores fazem isso. Está ficando tão bom, quando faz bem feito, que nasce cogumelo de novo. Cogumelo só tinha na floresta. Está aparecendo cogumelo no meio da lavoura, do pasto. Então, esses são os efeitos muito importantes da nova agricultura regenerativa, conservacionista, que nós estamos pregando aqui, através
dos Amigos da Terra. Cheguei no final. Mas não acabei. Não, obrigado pelas palmas, mas não acabou ainda não. Vocês podem gastar mais aí. O Clube Amigos da Terra. O Clube Amigos da Terra, com seus amigos da Prefeitura de Sorriso, dos próprios agricultores, da Secretaria de Educação, que vocês estão aqui, tantos professores, está investindo nisso, nessas formas de fazer agricultura regenerativa, conservacionista. Está falando das boas práticas. Que são as boas práticas? Seguir as técnicas agronômicas, regenerar o solo, conservar os recursos hídricos, as nascentes, os rios, proteger a biodiversidade, as florestas, os bichos, as plantas, reduzir a emissão, baixa emissão de carbono, respeitar as relações de trabalho, ou seja, tratar todo mundo igual, garantir alimento saudável e gerar riqueza na sociedade. Boas práticas agrícolas. Olha que pergunta para uma prova, hein? Nossa Senhora, se vocês não anotarem, quero ver se vocês responderem. Quais são as boas práticas agrícolas? E vocês de cabeça bolar essas 8. Ó. Ninguém consegue, né? Então essa pergunta eu não vou fazer. Eu sou apaixonado por esse trabalho que vocês fazem aqui em Sorriso. E eu vim aqui emprestar o meu gosto, o meu idealismo de professor, para que vocês continuem fazendo mais, ensinem para o Mato Grosso todo, para o Brasil todo, o que vocês estão fazendo aqui. Ó, isto é agricultura sem boas práticas agrícolas. Esta é a agricultura do passado. Essa é a agricultura que ou produzia ou preservava. Tinha aqui um X. Produzir versus preservar. Que coisa vagabunda, não? Troquem o X pelo mais. E chega nisso daqui. Essa imagem diz tudo. Produzir mais preservar. Tira o X. Produzir ou preservar. Que está horrível. Aqui é a agricultura que vocês fazem aqui em Sorriso hoje. Pergunto eu, tem alguém que faz isso aqui ainda? Tem, Fernando? Algumas tem? Se alguém fizer isso aqui, tem que botar ele na cadeia. Porque ele não é o agricultor de verdade. Ele não é o agricultor que nós somos, ou que nós queremos que sejam. Esta é a agricultura regenerativa, conservacionista, que produz e preserva ao mesmo tempo. Então, esta é a mensagem final, a quase final, que eu queria deixar para vocês. A final é essa daqui, que é onde a gente vai pesquisar Sorriso, na internet, no Google, aparece isso daqui. A capital nacional do agronegócio. É a maior produtora de soja do mundo. Hoje foi falado isso aqui na abertura. Sorriso é a capital nacional. É a maior produtora de soja do mundo. E eu pergunto para vocês, quem que ganha com isso? Quem está ganhando com isso? São só os agricultores ou é todo mundo? Mas eu trouxe uma prova. Sabe, prova? Eu acho isso, eu acho aquilo, prova. Prova é quando você dá um argumento que, tudo bem. Matemática tem prova, né? 2 mais 2 é igual a 4, como queria demonstrar. Eu fui ver qual é o IDH do município de Sorriso. Então vamos lá. O que é IDH? Repitam comigo. IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Vamos repetir.
IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Qual foi o resultado da minha pesquisa? Sorriso é o campeão do IDH do Mato Grosso. Aqui, Sorriso tem uma qualidade de vida maior do que Cuiabá, maior do que Lucas, maior que Cláudio, maior que Belém, no Pará. Então aqui, se eu quisesse pegar todos os outros. Isto é uma prova de que, quando a agricultura faz a coisa bem feita, quando faz aquilo que nós estamos aqui pregando, da agricultura com boas práticas agrícolas, toda a sociedade ganha. Porque ela fica com alto desenvolvimento. Quando você vai lá para outros estados, no meu estado de São Paulo, é muito difícil encontrar um município que tem um IDH maior do que 0,8. Então, os municípios como esse daqui, vocês podem ter certeza, porque aqui está uma prova, é uma medida feita pelo governo, o mundo inteiro faz isso, não é só aqui que é feito, né? Como você mede desenvolvimento através do índice de desenvolvimento humano. Isso é uma mistura do grau de educação do povo, do grau de saúde do povo e da longevidade da população. São os 3 critérios básicos do IDH: longevidade, saúde e educação. Então, parabéns para vocês de Sorriso, realmente a coisa vai indo bem. Quer acabar mesmo agora? O agro é vida. Beijo! Uhul! Pronto, Cris. Agora vocês não saem correndo, a prova vai ser dada lá na saída. Não, Chico, é que tem uma turma aí todos, né, querem fazer algumas perguntas para você. Então, eu acho que a gente já... Vamos começar a organizar aí, por ordem, né? Aonde que nós vamos começar a tirar dúvidas, né? Quem vai ser o primeiro? Roberta? Tem microfone? Pode, vem aqui. Eu acho que podia vir aqui, acho que é melhor. Opa, a coisa vai ficar boa agora. Não tem um outro microfone para levar? Eu acho que fica melhor eles virem aqui, pergunta de pertinho. Se apresentam. Nome, escola. Boa tarde, meu nome é Pietro, eu sou da... Bom dia, meu nome é Pietro, eu sou da Escola São José. Eu queria perguntar para o senhor por que o senhor acha que devemos buscar o equilíbrio entre os aspectos ambientais e econômicos. O porquê? Isso. Porque isso é a vida futura nossa. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos depredar tudo. E a população humana, que hoje já é de 8 bilhões, ela vai começar a sentir falta de ter alimento, matéria-prima. Então, a forma de nós crescermos, olhando para frente, é fazer a junção da produção com a preservação ambiental. Obrigado. Olha lá, está pronto. Ele já... Pensei que ele foi fazer também. Quem mais veio fazer a pergunta? Vem aqui, ó. Oi, bom dia. Oi. A minha pergunta, eu sou de São José também, a minha pergunta era por que é importante a gente tentar harmonizar a tecnologia e a ecologia para promover a sustentabilidade? Todas as vezes que nós tivemos um problema de dificuldade na relação com o meio ambiente, todas as vezes que nós tivemos isso,
e encontramos uma solução, sempre a solução foi dada através da tecnologia. Novas tecnologias conseguem fazer coisas que não se conseguia fazer no passado. Então, antigamente, por exemplo, nós não fazíamos plantio, não fazíamos como hoje é feito aqui, naquela foto que eu mostrei. Nós não tínhamos plantadeiras, nós não tínhamos tratores, não sabia fazer aquilo, quando eu me formei, por exemplo, como engenheiro agrônomo. Então, a tecnologia é que é a ferramenta capaz de fazer a promoção da sustentabilidade. Bom dia, meu nome é Maria Eduarda e eu queria perguntar para o senhor o que o senhor acha que é o ponto que implica dificuldade no alcance da sustentabilidade ambiental em Sorriso e na região. Qual é o ponto que? O elemento que vai implicar dificuldade para a gente conseguir se tornar uma região totalmente sustentável. Então, vou colocar em meus termos. Qual é a maior dificuldade aqui em Sorriso, lá em São Paulo, lá em qualquer lugar que vocês pensarem para fazer isso, nós estamos conversando aqui. A maior dificuldade está, sabe aonde? Aqui. Na cabeça das pessoas. As pessoas parece que muitas vezes não têm consciência do que está acontecendo. Então você fala para um agricultor, ou às vezes para um fulano aqui na cidade mesmo. Quando você pega, você vê ele, abre a janela do carro e joga um maço de cigarro pela janela do carro. Você fala, ô rapaz, por que você fez isso daí? Aí ele fala assim, o que você fez? Você jogou um negócio na rua. Não pode fazer isso. É falta de educação, falta de consciência. Então isso vale para a cidade, vale para o campo também, vale para a agricultura também. Fazer mais o que nós estamos fazendo aqui, as pessoas se alertarem, perceberem que não dá para fazer as coisas erradas de antes, nós temos que olhar para frente e usar as novas técnicas para fazer bem feito com boas práticas agrícolas. Bom dia, meu nome é Davi e eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Atualmente, vivemos em uma sociedade globalizada, onde prevalece a introdução de novas tecnologias. Para suprir a demanda global, o meio ambiente e suas matérias-primas vêm sido exploradas cada vez mais. Como o senhor avalia a necessidade humana de criar novas tecnologias para melhorar suas vidas e tentar atender a maior demanda possível, mas ao mesmo tempo preservando a natureza? Nossa! Essa está complexa. É quase que fosse, a minha resposta é quase que um resumo de tudo que eu falei aqui para vocês, né? Nós temos problemas ambientais no mundo? Temos. Muitos. Nas cidades e na agricultura. Você pega a cidade aqui. Essa cidade está crescendo. Esses bairros, esses loteamentos, eles se expandem, eles fazem desmatamento. Tinha lá uma nascente, desapareceram com a nascente. Então existem problemas ambientais que são dados por quê? Porque a população está aumentando. Então, a sua pergunta é muito inteligente por causa disso. Como é que nós compatibilizamos, né? E foi o que eu falei aqui. Se parar agora, vamos parar, está combinado aqui, não vai ter mais pressão, não vai ter mais nenhuma casa, nenhuma coisa, fica mais fácil. O duro é que a população está crescendo, e eu mostrei para vocês, aquelas curvas lá, parece que vai continuar crescendo mais ainda. Então, o nosso desafio é exatamente como, através da educação, da conscientização e da tecnologia, nós conseguimos fazer a compatibilidade. Porque senão, a gente não chega lá no futuro, né? Então, acho que parabéns. Tá bom, obrigado.